Beleza, turma? Vamos lá de novo. Continuando aí o nosso vídeo aí. Questões, pessoal, que eu falei com vocês lá no final do primeiro vídeo. Começando agora com potencial biótico e resistência do meio. Uma das partes mais importantes que nós temos aí, tanto em vestibulares quanto no Enem. Vamos para frente, que atrás vem gente. Agora, gente, quando eu falo de potencial biótico e resistência do meio, essa bagaça aqui desformatou. Ó. Mas é o seguinte, os dois estão intimamente relacionados. Quando eu estou falando de potencial biótico, você tem que imaginar, quando eu estou falando disso aqui, ó, é uma situação hipotética. Imagina que a minha população não tivesse nenhum tipo de mortalidade ou que nenhum fator ambiental atrapalhasse o crescimento dessa população. Uma questão hipotética, porque isso não existe. Sempre vai ter morte e sempre vai ter um ápice do meu ambiente, um ápice dos meus recursos que eu vou poder alcançar, que essa população vai poder se alimentar. Vai chegar num determinado ponto, a população cresceu muito, não cresceu os recursos, ela vai começar a morrer, que seria, no caso, a resistência do meio. Nesse caso do potencial biótico, né, que é o crescimento da população, se não houvesse mortalidade ou resistência, isso aqui é uma situação hipotética, tá? Porque praticamente ela não existe. Então, hipotética. Beleza? Eu vou ter uma curva num gráfico dessa forma aqui. Por quê? Eu não vou ter nada que vai limitar o crescimento desses indivíduos no decorrer do tempo. Então, a tendência desse gráfico aqui é subir até o infinito. Beleza? Quando eu falo de resistência do meio, eu já tenho fatores aí ambientais, que pode ser biótico ou abiótico, no caso aqui, competição, predação, eu posso ter os parasitas, e os fatores abióticos, que seria o que ele, por exemplo, pouca água, às vezes pouco sol, tá? O ar mais rarefeito, isso aí depois tem um próximo estudo nosso, próxima matéria, que a gente vai ver quais são esses fatores ambientais que vão limitar, que vão causar a resistência do meio, limitar o crescimento da população. Então, nesse gráfico, você vai ter um gráfico no formato de S. Sempre, porque a população vai crescer até um determinado ponto, vai alcançar a resistência do meio, ou seja, o próprio meio vai colocar um limite no crescimento dessa população, quer seja pelos fatores bióticos, quer seja pelos fatores abióticos. Tá? Então, vai limitar esse crescimento e essa população ou ela vai estabilizar ou vai chegar num determinado ponto que ela vai diminuir. Tranquilo? Então, potencial biótico, fator hipotético, que nada limita o crescimento dessa população. Não há mortalidade, não há resistência do meio. Então, você vai ter um gráfico em J. Então, vai crescer até o infinito. E o comum, que é o normal, você tem a resistência do meio. Essa população cresce até os recursos ambientais dela impor um limite, tá? Ou fatores bióticos do próprio meio limitar esse crescimento. Isso em decorrência do tempo, tá, pessoal? Sempre tempo aqui. Um exemplo, pessoal. Gauss fez um experimento onde que ele montou 3 culturas aqui de paramécio, que a gente vai estudar esse ano também. Numa primeira cultura de paramécio, na primeira cultura aqui, ele colocou só essa espécie, Paramecium aurelia. Na segunda cultura, ele colocou só o Paramécio caudatum. E na terceira cultura, ele colocou os 3 paramécios juntos. Então, o que aconteceu? Então, o número de indivíduos no decorrer do tempo, do Paramecium aurelia, cresceu, chegou no limite. Os fatores ambientais, no caso, a cultura que ele fez, chegou no limite. Então, estabilizou a cultura aqui, o número de indivíduos. Por quê? Às vezes por causa da alimentação. Tranquilo? No segundo caso, a mesma coisa. O número de indivíduos aumentou, estabilizou. Isso na segunda cultura. Permaneceu o mesmo número de indivíduos. Já no terceiro caso, onde que ele colocou os 2 tipos de paramécio na mesma cultura, então, cultura isolada só com um tipo, cultura isolada só com outro tipo, a população estabilizou. No terceiro tipo, o que aconteceu? Você teve um aumento da população do Paramecium aurelia, você teve um crescimento do Paramecium caudatum, só que depois ele diminuiu. Então, você pode ver no gráfico aqui, ó, que ele cresceu um pouquinho e depois diminuiu.
A que conclusões que nós podemos chegar? Chegou a zero, ele foi extinto nessa cultura aqui. Nós podemos chegar em algumas conclusões. Tá? Pode ter havido predatismo dessa população por essa? Pode. Mas a conclusão mais perfeita e mais lógica nesse caso seria o quê? Que os dois competiam pelo mesmo tipo de alimento. Ou seja, os dois competiam pelo mesmo nicho ecológico. Eles tinham um nicho ecológico muito semelhante. Tranquilo? Então, como eles tinham um nicho ecológico muito semelhante, esse paramécio aqui era mais resistente, mais apto. E o que aconteceu? A população cresceu enquanto a outra diminuiu. Então, essa aqui foi extinta justamente porque, como eles competiam pelo mesmo nicho ecológico, o paramécio aurélia era mais apto, conseguiam se alimentar melhor, tranquilo, e extinguiu essa outra aqui. Taxa de natalidade cresceu, se estabilizou. Taxa de mortalidade. Ah, professor, mas ele não podia ter migrado? Não podia ter migrado para outro local porque estava numa cultura isolada. Beleza? Tranquilo? Atividades. Essas atividades são no livro de vocês. Aí a gente vai só fazer um estudo rápido delas aqui, mas depois nós temos mais atividades aí a respeito desse tema. Olha, a cada ano a grande marcha africana se repete. São milhares de gnus e zebras, entre outros animais, que migram da Tanzânia e invadem a reserva Masai Mara, no sudoeste do Quênia, em busca de água e pastos verdes, em busca de alimento. Durante a viagem, filhotes de gnus e zebras recém-nascidos e animais mais velhos tornam-se presa fácil para os felinos. Outros animais não resistem e morrem durante a migração. Analise a afirmativa a seguir, que traz informações sobre fatores que contribuem para a variação da densidade populacional. Tudo que a gente viu são fatores para a densidade populacional. Então, nós vimos aqui o quê? Nascimento, os animais mais velhos tornam-se presas fáceis, ou seja, mortalidade. E nisso também outros animais morrem, taxa de mortalidade. E nós temos outro fator aqui, que é a migração, eles estão de uma região para outra. A limitação de recursos justifica os movimentos migratórios? Correto. Se a gente não tem um recurso numa determinada região, está faltando recurso para essa população, a tendência deles é emigrarem para outra região através de recursos. E isso todo mundo já viu aí nas savanas africanas, as grandes migrações. Rei Leão aí, ó. Foi mal. Os felinos contribuem para regular o tamanho das populações de gnus e zebras? Sim, eles servem para regular, porque eles, se não existisse essa resistência do ambiente, igual a gente viu ali para trás, ó, se não existisse a resistência do ambiente, no caso aqui os leões e as zebras são os fatores, os leões são os fatores bióticos aqui, o que aconteceria com a população? Potencial biótico ali, ó, beleza? Então você tem o leão, os felinos em geral, né, para regular essas populações. Então são os fatores bióticos de resistência ambiental. Os fatores climáticos não interferem nos processos migratórios? Completamente errado. Se eu não tenho chuva, tem falta d'água, o que vai acontecer com a população? Vai migrar para um lugar que tem água, que tem chuva. Então, o fator climático interfere? Muito. A velocidade de crescimento das populações de felinos depende da disponibilidade de presas? Corretamente. Se os felinos não têm alimentação, eles vão se reproduzir mais? Não, a tendência deles é o quê? É morrer. Taxa de mortalidade aumentar. Tá? Se eu tenho muitos recursos, taxa de natalidade aumenta. O tamanho das populações de gnu e zebras não se altera durante a migração? Gente, totalmente errado. Se a gente já falou aqui que eles morrem por ser presos, ou se eles morrem por serem velhos, ou se eles morrem porque eles não resistem, quer dizer que a população se altera sim. Tá? Então, assinale a alternativa correta. Nós temos que são corretas A1, A2 e A4, que seria aqui a letra B. Tranquilo? Próxima atividade. Essa aqui é muito recorrente, viu, gente, em provas aí. O mexilhão dourado, que a gente também vai estudar aqui, que é um mexilhão esse ano, é originário da China e do sudoeste da Ásia. No Brasil, seu primeiro registro ocorreu em 1998, em frente ao porto de Porto Alegre, provavelmente introduzido por meio de água de lastros de navios. Esse molusco é capaz de fixar-se em qualquer tipo de substrato submerso,
causando importantes danos ambientais e econômicos. Em 2004, o Ministério do Meio Ambiente iniciou campanha nacional com o objetivo de elaborar um plano de controle de sua expansão. Mexilhão, gente, todo mundo aí já foi na praia, né? Já comeu uma ostrinha, já comeu isso aí, já comeu alguns peixinhos, algumas coisas lá. O mexilhão, pessoal, ele é um molusco, então ele é da família do quê? Da lesma, do caramujo, tá? Das ostras aí que eu acabei de falar com vocês, tranquilo? Só que eles se fixam em substratos submersos. O que é esses substratos aí? Por exemplo, o casco do navio, ele fica dentro da água, não fica? Então ele vai se fixar ali. E ele vai causar danos, porque ele vai se alimentar desse substrato também, beleza? E o que acontece, gente? Pediu para marcar aqui qual que é a afirmação, né, a seguir, se eu considerar as afirmações corretas, relacionada à introdução dessa espécie exótica. Ela é exótica por quê? Porque ela não é da nossa região. Ela é originária da China, ela foi introduzida aqui. Se ela foi introduzida na nossa região, se ela chegou até aqui no Brasil, então provavelmente ela não vai ter quem? Os predadores, igual ocorre com os casos dos caramujos africanos. Então, beleza, vamos lá. Na ausência de resistência ambiental, observa-se um crescimento exponencial da população de mexilhões. Gente, vamos lá, fazer o gráfico aqui, ó. Então, isso aqui é o número de indivíduos. Isso aqui é no decorrer do tempo. Acabei de falar para vocês, tem predadores para esses animais aqui, para esses seres? Não tem. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma resistência ambiental? Por enquanto, não. Então, você vai ter um crescimento que exponencial, um crescimento que em J, tá? Até acabar os recursos. Mas para acabar o recurso desse bichinho aqui, que é pequeno, e você tem muito substrato submerso, é muito difícil. Então, essa questão está correta? Correta. Você não tem algum ser, alguma resistência biótica para esses indivíduos aqui, tá? Para limitar o crescimento. A curva de crescimento da população de mexilhões expressa-se na forma de um S? Não. A gente acabou de ver isso aqui, ó. Se houvesse a resistência ambiental, o número de indivíduos com o tempo, o que aconteceria? Aumentaria o número de mexilhões, alcançaria a resistência ambiental, que seriam os predadores ou os recursos, e o que acontece? Aí você teria mais ou menos o que seria o S aqui. Tranquilo? Então isso aqui é falso, porque não existe resistência ambiental. Uma das consequências da introdução do mexilhão será o aumento da biodiversidade nos ecossistemas? Não, gente, a tendência dele é o quê? Se ele está se alimentando de substrato submerso, não é só ele que vive desse substrato submerso. Existem espécies nativas, só que essas espécies nativas existem o quê? Predadores para elas. Então, você tem um controle, você tem uma resistência ambiental para essas espécies nativas. Então, a tendência é o quê? Se o mexilhão não tem competidor, ele vai se alimentar desse substrato e ele vai auxiliar na eliminação dessas espécies nativas através da competição. Só que a competição para ele é favorável, ele não tem quem comer, por exemplo, tá? E vai eliminar essas espécies. Então, finalizamos então a segunda parte do nosso vídeo aí, gente. E o que acontece? É muito importante esse estudo aí da dinâmica das populações, questões recorrentes em vestibulares, quanto no Enem. Então, boa sorte nos estudos. Qualquer dúvida no WhatsApp, não esquece de fazer seu e-mail no Gmail, que nós iremos precisar dessa bagaça posteriormente, tá ok? Abraço para vocês e só abraço mesmo. Tchau!